Eu não nasci num berço cristão, cheguei à fé com 17 anos. Sempre tive assim, uma curiosidade acerca dos assuntos das religiões. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe deixou eu estudar com Testemunha de Jeová. E eu estudei um bom tempo com Testemunha de Jeová, até a minha avó descobrir. Minha avó era uma católica mais praticante e proibiu então de eu viver ali em Novos Céus e Nova Terra. Brincadeira. E proibiu ali de eu continuar com o estudo da Testemunha de Jeová. Eu não segui o catolicismo à risca, né? Fiz a primeira comunhão e tal. Eu acho que eu cheguei a começar a crisma, também que é um processo litúrgico ali da Igreja Católica. Mas com 17 anos, numa aula de filosofia, depois da morte de Renato Russo e de ouvir muita música da Legião Urbana, principalmente a música Teatro dos Vampiros. Não sei o que aquela letra quer dizer, mas aquela letra despertou em mim um vazio existencial. Eu comecei numa aula de filosofia, o professor era um católico bem praticante, nosso professor de filosofia. E numa das aulas, ele chamou 2 irmãos da quadrangular para fazer um louvor. Tu vê, né? Tocar música evangélica na aula de filosofia. Isso no ensino médio? Cara, ensino médio, 17 anos, estava no ensino médio, acho que 2º ano do ensino médio. E eu lembro que eu tinha 2 amigos na minha sala que eles eram da Assembleia de Deus. Só que eles eram, tipo assim, agentes secretos, né? Aqueles crentes... aqueles agentes secretos. Ninguém sabia que eles eram crentes. Eu sabia porque eles eram meus amigos, mas eles faziam as mesmas coisas erradas que eu fazia, mesmo estando na igreja. Só que eu sabia que eles eram da igreja. E como tava cantando muito sobre Deus e tal, eu comecei a fazer algumas perguntas sobre Deus pra eles e tal. E eu tava, assim, já com aquela coisa de... Eu quero me engatar na igreja, sabe? Eu preciso estar na igreja e tal. E eu até tava vendo uns grupos de jovens católicos perto do bairro onde eu morava e tal. Só que eu era muito amigo deles. E eles me convidaram pra ir no grupo de jovens da Assembleia de Deus, que na época era chamado Círculo de Oração da Juventude. Isso lá em Santa Catarina. Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina. Cidade dos príncipes, onde Jesus é rei. Aleluia. Aí, o que acontece? Cheguei lá, fui numa Assembleia de Deus. Cabelo comprido, roupa de skatista. Nunca andei de skate. Até hoje uso roupa de skate, mas mal sei andar de roller. Né? Mas faz parte, né? Aí, o que acontece? Cheguei lá todo loucão, assim, fui muito bem recebido. Imagina, eu era tipo... Acho que fazia tempo que eles não evangelizavam ninguém lá. Então, assim, eu era meio que uma carne fresca, sabe? Mas eu fui muito bem tratado. Muito bem tratado. E gostei demais de estar lá. Então, assim, aí fui uma vez, gostei. Aí depois passou um tempo, fui de novo. E eles tudo animados, assim. Meus amigos até começaram a consertar a vida por minha causa, assim. Tipo, precisamos dar bom testemunho pro Bibo agora e tal, não sei o quê. Até que um dia eu fiz a famosa, né, oração de entrega a Jesus. Aquele apelo, né, quem quer aceitar Jesus Cristo, vem aqui à frente agora. E o apelo foi pra mim, porque eu era o único visitante daquele culto. Naquela época o evangelho ainda tava... tinha força no Brasil, o protestantismo, mas não era tanto ainda. Década de 90, né? Cara, foi em 99. Foi em 99. Já tava bem estabelecido, assim, mas, tipo, ainda se tinha um pouco de preconceito com os pentecostais e tal, aquela coisa toda. E eu fiz a oração de entrega e, de fato, a minha vida mudou a partir daquela oração ali. Eu comecei a me dedicar mais à igreja e virei um assembleiano daqueles. Do reteté. Daqueles. Não tanto do reteté, tu acredita? Porque eu era de uma sede. E tem uma característica das sedes nas grandes capitais que geralmente, não tô dizendo que todas são assim, mas geralmente as sedes, elas não são tão do reteté assim. Valorizam mais uma pregação expositiva e tal. Tanto que eu aprendi a amar a Bíblia e teologia na Assembleia de Deus. Escola dominical, aprendi a amar e estudar a palavra de Deus lá, na Assembleia de Deus. Mas eu virei assim um assembleiano mesmo, porque no Sul, eu não sei como é que tá hoje, porque eu tô um bom tempo desligado. Mas no Sul, na minha época, se valorizava ainda muito usos e costumes. O homem não pode usar bermuda, a mulher não pode usar calça, não pode jogar futebol, não pode ver filme, não pode ter televisão em casa. Cheio dos não pode. E eu obedeci tudo. Fui mesmo, não. Esse é o caminho da salvação. Estava ali, você entendeu. Estava ali, e aí eu vou obedecer, então, as regras que me passam, porque, segundo eles me ensinavam na época, era assim que Deus queria, né? E eu acreditei naquilo, né? Na instrução que eu recebi dos irmãos mais velhos. E vivi uns 6 meses, assim. Só que eu vou dizer, eu virei um radical, obviamente, né? Um legalista. Só que teve um ponto positivo, cara, nesse meu legalismo, assim. Porque eu realmente rompi com a minha velha vida. Rompi com coisas que eu não precisava? Rompi. Fui exagerado em alguns momentos? Fui. De fato, eu levei muito ao pé da letra. Só que eu queria obedecer o que estavam me passando. Só que eu rompi realmente com várias coisas que precisavam. O velho homem ficou pra trás. Exatamente. Então, e eu percebo hoje que muitas pessoas chegam à fé, mas tem uma dificuldade em romper com algumas coisas que ainda as escravizam, né? E sim com alguns pecados e tal. Porque normaliza. Parece que a minha vida privada não interessa tanto a Jesus e tal. Então, assim, eu fui radical. Tive que pedir perdão pra algumas pessoas, assim. Porque, pensem vocês, eu era um jovem meio problemático na escola.
escola, vivia na diretoria e tal, enfim, era muito bagunceiro. Sim. E, de repente, do nada, eu começo a andar com camiseta pichada, Jesus Cristo salva, ele veio para libertar os cativos, se você não estiver na igreja, se você vai pro inferno. De repente, aquele cara que era totalmente virado num alho, não sei se essa expressão faz sentido pra vocês, mas virado num alho, bagunceiro e tal. Virado no giraia. Virado no giraia, exato. De repente tá aí evangelizando. E eu virei um evangelista mesmo, só que aquele radical, entendeu? Aquele que, tipo, mais João Batista mesmo, assim, sabe? Então, assim, meus amigos me deram as costas e tal, e eu também não tava nem ligando, porque se não vão pra igreja, também, ó, que vão pro inferno, entende? Então, assim, eu lembro até hoje, lá em Joinville, antigamente tinha uma festa típica chamada Fena Chopp. Tem a Oktoberfest, que vocês devem conhecer, que é em Blumenau. Tu conhece, irmão? Já, mas nunca fui tomado nem quando era do mundo. Ah, sei, viu, pessoal? Pessoal da igreja aí, cadê os irmãos da disciplina? Aí o que acontece? Aí em Joinville tinha a Fena Chopp. E aí eu lembro que a gente ia pra Fena Chopp e tal, aquela coisa toda. O pessoal tava meio, não lembrava que eu era da igreja. Cara, vamos pra Fena Chopp hoje e tal. Daí eu olhei assim, gente, vocês vão tudo pro inferno. É da Fena Chopp pro inferno. Vocês estão malucos ir pra um lugar cheio de bebida. Aí eu usava até os termos, né, da Almeida Revista e Corrigida. Cheio de infiéis, e cheio de libido, e cheio de maledicência, e a concupiscência da carne e tal. Daí o pessoal, o que esse cara bebeu, sabe? Pô, o cara nem foi na Fena Chopp ainda. Nem foi na Fena Chopp e já tá bêbado. Mas enfim, é isso. Eu rompi, assim, radicalmente com tudo. Mas depois, graças a Deus, né, muito estudo da palavra. A igreja também foi passando por algumas modificações. A gente foi abrindo alguns horizontes sem abrir mão da verdade. Isso foi em 99, estreia de Matrix, né? Lembra até hoje? Filmaço. E aí, meu irmão, o que acontece? Depois, eu sempre gostei de pregações mais calmas, porque eu era da sede, então na sede era comum. Mas tinha também na sede, tinha os congressos, rolava também fogo pegava. Rolava uma Cassiane, entendeu? A gente ia para uns eventos de missões, inclusive em Curitiba, eu lembro de um até hoje, assim, Cláudio Gama e Cassiane. Meu irmão, então, enfim, era fogo puro, mas não era com tanta frequência, não era todo culto. E eu gostava daquelas pregações mais calmas. Às vezes, o pregador ia lá, pregava e tinha aquelas filas de oração, né? Só que eu não ia lá pra ter cura de doença ou arrumar um emprego. Eu ia lá porque eu tava com dúvida na pregação. Sim, eu era desse. Legal. Aí eu chegava lá, o cara já vinha agora botando, não, pregador, não pode orar, mas não é que o senhor falou uma hora na pregação ali que aquilo... Não, e é muito louco isso, porque eu nunca fui um cara de estudar. Entendeu? Eu sempre fui, mano, vamos aí, faz aí, passa. Eu só passei em física e química porque bebia com os professores. E eu era um cara muito legal, né? Então, assim, aí meus professores meio que me passavam, entendeu? Já a matemática eu não conseguia dobrar a dona Noemi, né? Ninguém dobra alguém com esse nome Noemi, né? Aí a Noemi era cruel comigo, mas daí eu tinha a minha amiga Heloísa que me ensinava a matemática e tal. Então, assim, eu nunca fui um cara de estudar, eu sempre passei, assim, no fio da espada, sempre deixei pelo na cerca, como diz o outro. Mas quando eu fui pra fé e me disseram, olha, tem esse livro aqui, a gente obedece, e a gente precisa conhecer esse livro. Então eu sempre levei muito a sério pregações que explicam a Bíblia, tudo e tal. E isso me levou, consequentemente, para teologia. Eu fiz um vestibular para psicologia, sempre gostei de psicologia. Olha, eu tenho psicólogo aqui. Sim. É que todo mundo vai fazer psicologia porque é meio precisa de tratamento, né? Daí já que eu vou me tratar, em vez de gastar com tratamento, já me trato aqui, já fazendo o curso e tal, enfim, por aí vai. Só que daí eu não tinha dinheiro para fazer psicologia na época, né? Não tinha dinheiro para pagar a faculdade e tal. Sempre vim de família humilde. Sempre vim de família humilde, não faz sentido, né? Porque eu só vim de uma família. E não acredito em outras vidas. Então, nessa vida aqui, né, eu vim de uma família humilde, e o que acontece? Aí teologia era barato. O seminário da minha igreja era barato. E aí eu fui fazer o seminário da minha igreja mesmo, que tinha lá a Faculdade da Assembleia de Deus em Joinville, e me apaixonei por teologia. Aí imagina, né? Todo dia estudando as matérias, as disciplinas e tal. E eu falei, não, eu quero isso aqui pro resto da minha vida. Então, assim, eu tava numa igreja e num ambiente que valorizava o estudo da Escritura. Tanto que nós lá, já os estudantes de teologia, também sofríamos um pouco dentro do nosso próprio movimento. Porque, vocês estudam demais, a teologia esfria o crente, né? A letra mata. Inclusive, meu próximo livro que eu vou lançar em novembro desse ano, se Deus permitir, vai ser respondendo essa pergunta. Teologia esfria o crente? Legal. Vai ser o tema do meu próximo livro, que espero que a Plenitude venda bastante. Com certeza. E vamos fazer uma ação exclusiva aqui, Thomas, com a Plenitude. Aí o que acontece? Tipo assim, eu sempre estive nesse meio. E fui estudar. Por um ano, assim, eu me deliciei em teologia. Até que um dia, num almoço de escola dominical... Olha aí, tem que ir na escola dominical, gente. Num almoço de escola época de escola. Eu me converti faz 14 anos. Olha só. Batista, então não tinha mais escola dominical. Eu sou muito grato, cara, escola dominical. Enfim, a gente pode falar um pouquinho delas depois. Mas aí, num almoço de escola dominical, eu tô lá almoçando. Nisso, um irmão me chama. Eles eram líderes da mocidade, que é assim que chama na Assembleia de Deus, a mocidade. E aí ele sentou eu e mais 3 irmãos, e um deles, o Elbert, e fala o nome porque é uma coisa muito boa. O Elbert falou assim, em nome dos 3, né? Bibo, a gente pensou aqui, a gente juntou umas ideias, e a gente percebe que você é um jovem com muito potencial,
temente ao Senhor, tá? Enfim, me elogiaram um monte lá. E nós queremos pagar uma faculdade pra você. Não quer dizer que você precisa continuar fazendo teologia, ainda que a gente ache que você vai ser uma grande bênção pra igreja, mas escolhe a faculdade que você quiser que nós vamos pagar pra você. Rapaz, cheguei em casa saltando, tremendo, pulando. Minha mãe muito alegre, porque a minha mãe, ela era uma católica semi-praticante. O que é o católico semi-praticante? Ele ouve a missa no rádio, né? Então tinha lá o seu padre Marcelo, antes do Whey, né? O padre Marcelo antes do Whey. O magro. Isso, o padre Marcelo Magro. Reginaldo Manzotti, acho que é outro nome também, enfim. Então a minha mãe era aquela católica das missas de rádio e tal. E a minha mãe disse que naquela semana tinha rezado, né? Eu queria tanto meu filho que abrissem as portas pra ti, pra que tu, né, pudesse estudar e tal, enfim. Mãe, então tá aí, ó. A reza foi atendida e tal, porque irmãos me procuraram. E aí o que aconteceu? Eu já tava tão imerso em teologia, entendeu? E eu falei, psicologia eu gosto e tal, mas teologia, e a igreja precisa de boa teologia e tal. Porque eu tinha uma coisa na minha cabeça. Eu era muito amigo de um amigo. Boa essa, né? Inclusive eu falo isso no dia do amigo. Hoje é dia do amigo. A gente não é amigo, mas que legal. Prazer. Feliz dia do amigo. Como vocês me deram livro. Ficando amigo. Exato, a gente tá ficando amigo. Sim. E aí eu tinha um amigo que era muito meu amigo e ele tinha muito esse desejo missionário, esse meu amigo. Não, ele queria ir pra Cuba, ele queria ir pra Janela 1040, aquele lance todo de missionário, assim, bem legal. E eu falava assim, olha, mano, eu acho muito legal ir pra fora, falar de Jesus, mas sabe que por mim, a gente não evangelizava mais ninguém? Eu falava isso já com 17 anos, cara. Eu falava assim, sabe por que eu não evangelizava mais ninguém? Eu, por mim, fechava a porta da igreja porque esse pessoal aqui dentro não sabe de Bíblia. Falava isso já ali com 18, 19 anos, acho que bem no início da minha conversão, assim. E eu falava, eu quero estudar teologia, então já que eu recebi essa proposta, vou procurar um seminário, pelo menos reconhecido pelo MEC, que na época, né, se você tivesse um diploma pelo MEC, dava uma célula especial, pelo menos, e a gente nunca sabe o futuro. Então eu fui procurar uma faculdade reconhecida pelo MEC e achei uma faculdade luterana, perto da minha cidade. E fui estudar lá com os luteranos, que eu nem sabia direito se era crente. Na época, né, a gente achava que só a Assembleia de Deus era crente e o resto era tudo primo, né? Então assim, mas fui lá porque o Clayton, que era o diretor da faculdade onde eu estudava, falou, não, eu já fiz uma pós lá e o pessoal é crente, vai lá que é muito bom. E eu comecei a estudar na luterana, enfim, aí entrei nesse mundo da teologia e foi, cara. Depois fiz filosofia, depois eu fiz um mestrado na Batista, bebo muito em teologia presbiteriana. Por isso que eu brinco que eu sou meio... Eu ia perguntar isso. Eu sou um meio presmetor batista, esquadrão lutercostal, entendeu?